escolhas. Nós vivemos um tempo de escolhas, né? E o texto que eu quero pegar hoje, nessa noite, eu quero compartilhar com você nessa noite, a mensagem de Deus para o seu coração nesta noite, está lá em Josué 24, 14 e 15. O livro de Josué, capítulo 24, 14 e 15, diz assim a palavra de Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essas palavras foram palavras de Josué. Josué assumiu o lugar de Moisés na liderança do povo de Israel, do povo de Deus, do povo abençoado de Deus. E depois de uma grande jornada de Josué com aquele povo, Josué faz uma parada, como se fosse uma parada obrigatória. E ele está caminhando com o povo, ele conhece o povo, ele está percebendo o povo. E aí Josué faz uma parada. Talvez o povo no momento não entendeu aquela parada, mas Josué chama o povo e começa a fazer algumas considerações com o povo naquele momento. E ele começa a lembrar, trazer à memória do povo as bênçãos do Senhor, né? As bênçãos de Deus, o que Deus tinha feito pela vida daquele povo. Josué começa a lembrar, trazer à memória do povo as intervenções divinas que eles receberam, como eles receberam livramento, como eles foram abençoados por Deus. Josué começa a descrever isso, a lembrar a todo o povo como Deus operou na travessia do Mar Vermelho, no Rio Jordão, como é que Deus deu vitórias sobre tantos inimigos, né? E aí Josué vai descrevendo isso daí por um bom tempo e vai lembrando como Deus tem sido bom para o povo, como Deus tem sido abençoador, como Deus tem honrado a fé do povo, como Deus tem levado o povo, tinha levado o povo, encaminhado o povo com um braço forte, mão estendida, livrando, guardando de noite a coluna de fogo no deserto, de dia a nuvem tampando o sol, cobrindo do sol. Então, Josué vai fazer isso com o povo. Vai trazer memória, porque muitas vezes nós esquecemos do que Deus já fez para nós. Nós queremos mais hoje, amanhã, e esquecemos a olhar para trás e perceber o quanto Deus já fez. Às vezes nós estamos vivendo tempos de dificuldades, verdade. Tempo de pandemia, alguns meses atrás foi as enchentes, final do ano passado foram as queimadas, e muitas coisas foram acontecendo, e esse ano está surgindo outras coisas estranhas acontecendo, que para muitos é uma surpresa, e vem as dificuldades. Com a pandemia, por exemplo, muitas dificuldades, a enchente, muitas perdas, e a pandemia trouxe uma situação muito difícil, porque a pandemia parou todo mundo, a pandemia quebrou muitos paradigmas, a pandemia ela trouxe muita angústia, tem trazido muita angústia às famílias, muitas perdas de vidas. E é esse momento que muitas vezes nós esquecemos do que Deus já fez. É nesse momento que nós esquecemos o quanto Deus nos ama. Talvez é esse momento que nós esquecemos quantas intervenções de Deus já recebemos sobre nossas vidas. E aí, o que eu quero trazer aqui para nós nessa noite, a importância de nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Trazermos à memória aquilo que Deus já fez por nós, as bênçãos do Senhor, o livramento de Deus, o sustento do Senhor, como Deus nos ama. É importante trazer isso, é importante que um chefe de família, por exemplo, ele sente com a esposa, com os filhos e bate papo lembrando como Deus nos abençoou tanto. Esse tempo é um tempo difícil, é um tempo de dificuldades? Sim, claro que é. Mas isso não quer dizer que nós não somos abençoados, que nós nunca fomos abençoados. Porque muitas vezes o momento de dificuldade
nos faz esquecer dos tempos bons, né? Nos faz esquecer de um Deus poderoso, um Deus amável, amoroso, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Então Josué, ele reúne todo o povo, Josué agora é o líder do povo, ele reúne todo o povo, reúne os chefes das famílias do povo, e diz, olha, eu quero aqui, vamos lembrar o que Deus fez por nós. Toda essa jornada de vida, eu não sei quantos anos você tem, às vezes você tem 20 anos, ou 14 anos, ou 40 anos, ou 80 anos, eu não sei, mas é importante que nesse tempo você traga a memória aquilo que te dá esperança. Se você olhar para o hoje, né, você talvez não encontre esperança, nós estamos vendo de várias dificuldades. Se você olhar para o futuro, na verdade ninguém sabe quando vai terminar essa pandemia. Mas se você olhar para trás, em Deus, você vai ver o quanto Deus te abençoou. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa que está sendo cuidada por Deus. Mas é importante que você lembre disso, né? Para que você possa superar as batalhas da vida. Para que você e sua família possam superar as dificuldades. E é interessante que no texto que mostra ali todo o contexto, depois que Josué, então, ele leva o povo a trazer memória aquilo que dá esperança, trazer memória aquilo que Deus já fez na vida do povo, trazer memória as bênçãos do Senhor, as vitórias que Deus já tinha dado, né? O milagre que Deus já tinha feito. Agora ele vai dizer o seguinte, agora eu quero que vocês pensem bem o que está acontecendo e vocês precisam fazer uma escolha. Então, Josué chama o povo a fazer uma escolha. É interessante. Ele está reunindo o povo de Deus, o povo abençoado, um povo ungido, um povo chamado para anunciar o Deus grande e poderoso, né? Como você também é chamado. Mas aí ele percebe em meio ao povo algumas dificuldades do povo, né? O povo está caminhando com alguma dificuldade, está tendo alguns costumes, está acontecendo algumas coisas que Josué está percebendo. E ele então, depois de trazer à memória o que Deus já fez, como Deus é bom, como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus é um Deus bondoso, diz, olha, nós precisamos fazer escolhas todos os dias. Em toda essa jornada, nós tivemos que fazer escolhas. E hoje também nós precisamos fazer uma escolha muito importante. Nós somos povo de Deus. Agora, o seguinte, nós saímos do Egito. Nós éramos escravos do Egito, saímos do Egito. Passamos pela Mesopotâmia. Hoje nós estamos na terra dos amorreus. Em meio à terra dos amorreus, porque nós estamos entrando na terra prometida. Então, lá atrás, havia costumes estranhos à palavra de Deus, à pessoa de Deus. Hoje nós estamos diante de povos que têm costumes estranhos diante da palavra de Deus. Então nós estamos sujeitos a sermos influenciados, estamos sujeitos às coisas deste mundo, né? E aí Josué diz o seguinte, nós precisamos fazer escolha, você escolhe hoje. Ou vocês vão servir aos deuses do passado, a quem seus pais serviram, ou também aos deuses dos amorreus, a qual terra nós estamos, o Deus desse século. Porém, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Olha que momento extraordinário do povo de Deus. Nós estamos falando do povo de Deus, o povo que ama o Senhor, que teme a Deus. Josué está dizendo, nós precisamos fazer escolhas todos os dias a quem nós vamos servir. Em resumo, para nós hoje nós vamos servir ao Deus desse século ou vamos servir ao Deus que tanto nos abençoou já em nossas vidas. Eu não sei em que ponto da sua jornada você está, mas eu penso que nós vivemos dias, amados, em que Deus continua presente em nossas vidas, mas vivemos dias de dificuldades, em que corremos o risco de esquecer o que Deus já fez por nós, e nós nos voltarmos para costumes antigos, e nos voltarmos a ser influenciados pelo Deus desse século, pelo Deus desse tempo, pelo Deus deste mundo. Então, eu quero lembrar aqui, o que Josué está pedindo do povo, o que Deus pede de cada um de nós. Lembrar que nós precisamos fazer escolhas todos os dias, escolher servir ao Senhor.
Escolher servir ao Senhor. Nós estamos na pandemia, templos fechados, aquelas grandes atividades, né, toda aquela dinâmica da igreja com as atividades para as crianças, para os adolescentes, para os juniores, para os adultos, para os anciãos, as palestras, os encontros, as células, está tudo parado. Como é que você está aproveitando o seu tempo? Como está preenchendo o seu coração, a sua alma, a sua vida? Como? Estamos totalmente sujeitos e abertos a este mundo. O que você está fazendo na sua vida? Então, quem sabe é um tempo de parar e lembrar o que Deus já fez e entender que hoje é um tempo importante para fazer escolhas. Escolher permanecer firme nos caminhos do Senhor. Escolher servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Mas onde começa a escolha? Josué era um dos chefes de famílias de Israel. A escolha começou com Josué. Josué diz, olha, eu não sei a quem vocês vão escolher. Josué está falando para o povo de Deus. Presta bem atenção. Eu não sei a quem vocês vão... Para ele falar isso, que ele percebeu que o povo estava se perdendo um pouco. Né? As pessoas estavam como que... talvez pela dificuldade da caminhada, da jornada, as pessoas estavam fraquejando na fé. E Josué diz então, depois que fala para eles, lembra o que Deus fez, traz a memória, fala para eles, olha, vocês precisam decidir todos os dias nessa jornada que nós estamos estando aqui, quem você vai servir, aos deuses do passado, aos deuses de hoje, ou ao Deus Todo-Poderoso, aquele que nos salvou. E ele diz, eu não sei quem vocês vão servir, mas começa comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É importante que você faça essa escolha. Você, às vezes, que é um chefe de família, você que é o pai, você que é a mãe, né? Você que é o irmão mais velho, mas é importante que cada um tome a sua decisão, faça a sua escolha. Começa comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está servindo ao Senhor? Como está lidando com isso nessa pandemia? Como é que está lidando com as igrejas fechadas, sem nenhuma atividade? Como é que está lidando em relação a cultuar ao Senhor? Como está lidando em buscar o Senhor? A lidar com seus filhos? Nós temos aí um tempo gigantesco, né, para a internet, para smartphone, para computador, para jogos, para tudo. Mas como que nós estamos lidando com isso? Eu creio, meu amigo, meu irmão querido, que nesse tempo de pandemia, nós não podemos ter uma visão apenas humana do que nós estamos vivenciando. Nós temos que transcender a isso e pensar na questão espiritual. O que está acontecendo? O que está nos envolvendo? Né? O que está nos envolvendo? E aí fazer as escolhas corretas. A quem você tem escolhido servir todos os dias? A quem eu tenho escolhido servir todos os dias? Nós amamos o Senhor, nós com sinceridade e com verdade, nós estamos servindo a Deus. Eu quero convidar você a fazer a escolha outra vez. Ah, pastor, eu já sou povo de Deus, eu já sou servo, eu sou membro da igreja. Lá também era o povo de Deus. Mas Josué, como um grande líder e líder espiritual, diz, vocês decidem o que vocês vão fazer. Né? Ou vocês estão sendo influenciados pelos deuses do passado, os falsos deuses do passado, tradição, ou vocês estão sendo influenciados pelo Deus dos amorreus, ou seja, onde está habitando o Deus desse século, o Deus deste mundo, ou vocês estão sendo influenciados pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Agora, José diz, vocês precisam escolher a quem vocês querem servir. Eu creio que essa escolha também é para mim. Essa escolha também é para você. A quem você quer servir. O que você está sinalizando? Como que as pessoas te percebem?
E Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode reafirmar isso com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, né? Sabe, você jovem pode dizer isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma declaração de fé. Isso que Josué está dizendo é uma declaração de fé. E é uma declaração que precisa sair também dos seus lábios, dos meus lábios. Dizer, eu lembro de como Deus me abençoou. Eu lembro como Deus foi bom para mim. Eu lembro como aconteceu a intervenção de Deus na minha vida. Eu lembro dos milagres do Senhor. Eu lembro como Deus me salvou, né? E nesse tempo tão estranho, irmãos, amigos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de falta de referência, na verdade, né? Um tempo difícil, não tem receita para viver esse tempo. Por isso que é bom dar uma parada na jornada de vida, da sua vida e refletir sobre tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu, porque para frente você não sabe o que vai acontecer. E decidir hoje a quem você quer servir. Eu quero encerrar minha palavra e dizer o seguinte: por que Josué fez uma parada com o povo para fazer trazer memória ao povo que Deus tinha feito, mandar eles tomar uma decisão séria, convicta, e ele dá o exemplo dele, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque eles tinham já adentrado a terra prometida. Josué percebeu que eles estavam sendo influenciados pelos povos. E eles tinham muita bênção para tomar posse ainda. Tinha muita bênção de Deus para tomar posse ainda. Muita terra. Muita vitória de Deus. Josué queria preparar o povo para receber essa bênção do Senhor. Preparar o povo para tomar posse da terra prometida. E a melhor forma de preparar é fazendo a escolha certa, que é a fidelidade a Deus, a consagração de vida a Deus, a santificação de vida ao Senhor. Como é que está a sua família? Como que vocês estão cultuando a Deus? Como é que vocês estão se relacionando com esse Deus todo-poderoso, esse Deus amoroso, esse Deus que nos salvou, que te salvou? Como é que você está lidando com isso, com a sua casa? Como é que você, jovem, está lidando com isso? Servindo ao Senhor, como que está servindo ao Senhor? É importante essa parada que essa noite está fazendo para ouvir essa palavra e trazendo à memória o que Deus já fez. Diante de tantas influências que nós recebemos, irmãos, todos os dias, todas as horas, nós precisamos fazer escolhas também todos os dias, todas as horas, reafirmando a nossa fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso, confesse isso e decida isso. Porque o futuro virá e Deus te honrará. Deus o abençoe, tá? Uma boa noite e que você, cada dia, seja uma pessoa abençoada, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que esteja glorificando a Deus e os seus filhos cresçam com essa convicção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que seus filhos aprendam a fazer essa escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que os seus filhos, quem convive com você, sua casa, aprenda a fazer essa confissão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas lá naquela casa lá, eles, como Joel disse, eu não sei quem vocês vão escolher, né? Quem vocês vão escolher. Agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus o abençoe e busca o Senhor. Faça a escolha certa, que é servir ao Senhor. Ok? E que Deus te abençoe e continue sua jornada abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.